Bom dia a todos, meu nome é Nilson Romero Miqueles Júnior e hoje apresentarei o seminário 1 da minha dissertação de mestrado, intitulado Score de Risco para a Periodização de Auditorias em Contratos Públicos, uma abordagem com inteligência artificial explicável. O trabalho foi desenvolvido sob orientação do professor Dr. João Gabriel de Moraes Souza, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPCA, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília. A agenda vai ser uma introdução com a contextualização, problema, questão de pesquisa e objetivo, uma revisão de literatura trazendo trabalhos relacionados e conceitos para auxiliar no entendimento, como licitações, riscos, irregularidades, modelos de machine learning, técnicas utilizadas, como filtro select, otimização, interpretabilidade, a metodologia utilizada no trabalho, resultados preliminares e próximos passos da pesquisa. Para a contextualização agora, hoje compras públicas não é novidade, é um fator que movimenta grandes cifras. Se pegarmos em 2022, dados abertos do Comprasnet, portal aberto do governo de compras, 167 bilhões foram compras homologadas junto ao governo e fornecedores, por meio de 87 mil processos licitatórios entre as várias modalidades possíveis e 546 mil fornecedores que participaram em competição para ganhar serem adjudicados nesses procedimentos licitatórios. Observamos o que? É um ponto que envolve grandes cifras, é altamente, possui uma complexidade elevada em termos de ritos legais, é regido pela Lei 14.183 e decretos e instruções que trazem várias regras específicas de acordo com a modalidade, de acordo com o valor de compra, de acordo com o objeto de compra, de acordo com o nível de tecnicidade do objeto, de acordo com o tipo de contratação, e é um terreno bem vasto aí em termos de detalhes que têm que ser absorvidos e avaliados em termos de conformidade. Diversos atores, temos instituições que demandam-se e têm pressa para receber esses valores, muitas vezes questão de saúde, fornecedores que também estão brigando, estão competindo, estão duelando, estão entrando com recursos de suspensão de procedimentos que envolvem órgãos fiscalizadores, mas o judiciário e a sociedade civil, que ao mesmo tempo gera o controle social, ao mesmo tempo sofre com toda essa complexidade, com todas as fraudes que existem. Nesse sentido, existe um relatório da OCDE que estima que de 20 a 30% de todo esse valor gasto com compras governamentais, de 20 a 30% são perdidos por fraude. Então falamos isso não apenas no Brasil, falamos hoje em termos mundial, né, da OCDE. E tudo isso com uma dificuldade de como avaliar todo esse universo, uma quantidade escassa de força de trabalho, de auditores, de controle interno. Infelizmente, devido a tudo isso, continuamos a ver notícias como essa de contratações necessárias para o enfrentamento da Covid 2019, um momento de grande calamidade aqui no Brasil. Das 1,38 bilhões de contratações efetivadas nesse escopo, 40 milhões foram perdidas por fraude. Então temos o problema, grandes cifras, fiscalizações que infelizmente continuamos a ver essas notícias, geram perdas e prejuízos para a população, as fraudes vão se tornando cada vez mais sofisticadas, e isso aqui não é só no Brasil, tá? Para os trabalhos aqui da Índia, da Europa, já estudam essa questão de conluio, essa questão de superfaturamento, de corrupção ativa, em termos de irregularidade, no Brasil não apenas, mas na Europa, no mundo como um todo, métodos tradicionais como amostra aleatória, ficar fazendo checklist documental, não vão conseguir acompanhar essa evolução das fraudes. O número de auditores não tendem a aumentar, ao contrário, hoje a diretriz é de redução de custos com o pessoal. Então, problema posto, vamos olhar para a solução. Uma oportunidade seria a utilização de modelos de aprendizado de máquina, que hoje permitem identificar padrões complexos. E como temos uma grande base de dados abertos no Brasil, detalhe, o Brasil é segundo lugar pela OCDE em maturidade de governo digital. Isso reflete também dados abertos. Utilizando dados abertos para identificar atributos e padrões de histórico dessas empresas irregulares e auxiliar os auditores, seja na otimização de qual amostra vai ser selecionada, transparência de por que eles foram escolhidos e escalabilidade também, quando possível. A transparência tem um ponto que tem que ser observado, modelos de IA também tem um lado caixa preta. Então, a importância aí de termos uma interpretabilidade nesse trabalho. Então, a questão vai ser desenvolver uma metodologia eficaz para avaliar riscos nas auditorias de contratação, utilizando técnicas de aprendizado de máquina, visando reduzir a exposição a irregularidades, aumentar a eficiência no uso dos recursos públicos para a nossa população. O objetivo, vamos trazer o desenvolvimento dessa metodologia com a integração de aprendizado de máquina e interpretabilidade e uma criação de score de risco para priorização. Os objetivos específicos que vão nos auxiliar a chegar nesse objetivo geral
revisão da literatura, com foco em dados abertos e riscos em compras públicas, o portfólio de modelos de Machine Learning e Deep Learning, integrando explicabilidade e validação da metodologia proposta, avaliando sua eficácia e facilitação também para os auditores utilizarem, considerando que estamos em um mestrado profissional de computação aplicada. A pesquisa foi realizada observando a fonte do Web of Science, pesquisada em março de 2024. Palavras-chave relacionadas a compras públicas, que gerou 13 mil itens, funilando compras públicas com fraude e riscos. Já houve uma redução para 356 papers de pesquisa, agregando com IA, Machine Learning e outros modelos utilizados, identificamos um funil de 40 trabalhos, onde já ficou interessante para iniciarmos a nossa pesquisa. Essa pesquisa utilizou uma parte do TEMAC, foi desenvolvido também todo o gráfico de citação de termos relevantes nas pesquisas, identificando que o termo compras públicas e riscos teve uma centralidade no gráfico identificado, demonstrando que essa pesquisa tem um viés voltado para o escopo que estamos buscando. Na dissertação tem um maior detalhamento desse item, e não vamos entrar aqui considerando o tempo exíguo. Já partindo para a revisão de literatura, a detecção de fraudes em compras públicas, vamos trazer uma organização em termos de complexidade dos trabalhos identificados. Foram identificados inicialmente trabalhos voltados para rule-based, ou seja, identificação de atributos que podem ser utilizados como red flags, e essas red flags vão gerar um possível padrão de risco. Trouxemos o trabalho do Campanese e outros, de 2020, onde ele já traz atributos relacionados à empresa, à pessoa, a conluio, gerando padrões de riscos que vão gerar alertas. Trabalhos de trilhas ou tipologias de auditoria também trazendo essa questão de red flags. Temos Carmen e o Nascimento, inclusive dá um exemplo do Alice, hoje é um sistema ainda utilizado pela CGU, que considera inclusive regras como regex, regular expressions em contratos, critérios de empresa que tem o capital social muito baixo em relação ao valor que ela ganhou, entre outros itens, né? E indicadores de corrupção, aqui também trazemos inclusive indicadores do FASECAS e do Decarolis, que são utilizados também pela OCDE para calcular um índice de corrupção, que é um indicador composto por vários subitens. Depois, partindo para trabalhos identificados com aprendizado não supervisionado. Nesse ponto, já pegaram esses dados, já pegaram esses atributos e começaram a fazer análises mais sofisticadas. Com isso, começaram a fazer análises de identificação de conluio, ou seja, empresas que costumavam participar juntos, com nível de confiança determinado. Temos trabalhos, inclusive, do PPCA da UNB, aqui, como a Harlia Silva, trabalho de clusterização, também identificando grupos que se aproximam dos padrões de clusterização de empresas que já têm um histórico problemático, como a Harlia, Badomir e Erven, o LIDA 2021, e análise de network, análise de rede, trazendo critérios dos grafos, como centralidade, betweenness, para identificar pontos de influência, qual o nível de influência de uma empresa que tem histórico de irregularidade nessa rede dela, e ver, será que esse outro grupo pode ter também um problema? Seguindo, identificamos trabalhos supervisionados, de aprendizado supervisionado. Aí começa a ficar interessante, porque esses são trabalhos que consideram a base de punições da CGU, que é o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, onde tem qual foi a irregularidade cometida pela empresa, qual foi a punição que ela levou, se foi fraude, se foi algum fator relacionado a não cumprimento contratual, etc. E com isso já começamos a ter trabalhos com regressão logística, árvore de decisão, aqui trabalhos do Salles e Romel Carvalho, aqui também da UNB, do Jesus, utilização de algoritmos de probabilísticos Naive Bayes, como Modruzan e também Salles e Romel Carvalho, Random Forest e Gradient Boost, já aprimorando aqui esses modelos mais complexos e também aumentando ali depois essa questão da acurácia do modelo. Então, identificamos trabalhos com em quantidade bem reduzida em relação a análises mais avançadas de grafos e de Deep Learning, como trazendo também esse trabalho de grafos do Badomir, Erven e Harlia, que traz a mesma ideia do informado anteriormente, e trabalhos com fraudes contábeis e e-commerce, que já começa a trazer algumas noções de redes de grafos neurais. E também não identificamos trabalhos com explicabilidade relacionados a esse item, identificamos relacionados a outros escopos e trouxemos aqui, como anomalias contábeis, riscos financeiros e sistêmicos no setor bancário, como inclusive o trabalho do querido orientador, do Sr. João Moraes, do Skiers, redes de grafos neurais, nesse sentido também de e-commerce, identificar possíveis setores de influência de clientes fraudulentos, e utilização de transformers com dados tabulares,
que eu dou o modelo agora de Holman, de 2025, que faz o treinamento pesado com transformas em dados tabulares e identifica modelos que têm alto nível de classificação. Vamos explicar um pouco mais à frente. Então, partindo para licitações, riscos e irregularidades. Como informamos antes, as licitações são regidas pela Lei 14.133, licitações e contratos, e vão ter critérios para seleção de fornecedores de acordo com o objeto. Se o objeto é muito técnico, a empresa tem que ter algum tipo de certificação definida, tem que ter ao mesmo tempo cuidado para não gerar um nível elevado de requisitos que possa inviabilizar a competição. Critérios, diferentes modalidades, como dependendo do objeto, se é obra, é concorrência, se for um serviço comum, eu posso utilizar pregão ou tomada de contas. Se for algo de valor menor, eu posso ter um pouco menos de complexidade, eu posso utilizar um convite. Eu só peço 3 orçamentos e defino ali com o mais barato, eu faço a contratação, mas não tem nenhum critério de validação, de homologação de fornecedor. Inclusive, foi identificado justamente isso, que modalidades que exigem menos formalidades têm maior tendência a identificar problemas de fraude ou de irregularidades. Diferentes formatos de contratação. Pode ter uma contratação direta, de acordo com requisitos previstos. Se for uma empresa pública, até tal valor, eu posso contratar direto. Se eu identificar que não houve competidores, eu posso contratar direto. Licitação deserta. Se é um serviço técnico muito especializado, que apenas uma empresa possui, posso, então, contratar com uma inexigibilidade de competição, entre os vários formatos também, para só termos uma noção do nível de complexidade que hoje os setores de compras, os departamentos de compras das empresas têm que lidar. Critérios de formalização de contrato, aprovação do jurídico, minutas contratuais, critérios de repactuação, limites de repactuação definidos. Ao final de tudo isso, a lei ainda prevê, nos artigos finais, critérios de penalidade. A empresa pode fazer advertências, multas, a suspensão temporária em caso de uma inexecução contratual e declaração de inidoneidade. Essa está mais relacionada a pontos de fraude. Inclusive, geralmente inclui também órgãos fiscalizatórios nesse item. São pontos importantes para observarmos. E trazendo alguns tipos de irregularidades que podemos identificar, como informado antes. Modalidades com menor competição ou menor critérios formais têm maior incidência de fraudes, conforme identificado por Rodrigues e Lima. Estudos têm identificado a importância de trazer múltiplos fatores de riscos para o gestor do contrato, fiscal do contrato, poder fazer uma maior avaliação, conforme o Ferreira dela no Younger. E dentre os critérios mais comuns identificados são critérios relacionados à empresa, ao sócio e ao risco de contrato, licitação. Alguns exemplos de irregularidades que são identificadas nessa base de punições: ausência de comprovação de capacidade técnica, ausência ou deficiência de pesquisa de preços, autor ou licitante vinculados com conluio, direcionamento de contratação, inexigibilidade sem fundamentação legal, fracionamento indevido de despesas, ausência de previsão de preferência para contratações de micro e pequenas empresas, objeto impreciso. Então, são fatores aqui que podem vir a ser ocasionados por fraude. Com isso, existem hoje red flags que já são identificados na literatura sobre isso. E, nesse sentido, alguns conceitos que são importantes apenas para utilizados durante o trabalho, nós trazemos uma gama de modelos utilizados de Machine Learning e Deep Learning, utilizando regras de aprendizado supervisionado com classificação. Ou seja, o modelo vai dizer se o resultado vai ser 0 ou 1, no nosso caso vai ser um problema binário. Um dos modelos mais clássicos é o modelo estatístico de regressão logística, ou Logist, aplicado nesse sentido aqui para regressão binária, classificação binária, perdão. Ele tem uma probabilidade de um evento ocorrer com base numa função sigmoide, ou uma curva S também, que é mais comum. Descrito pelo Rosman, Lemenshow, Studevant. É frequentemente utilizada para identificação de existe ou não existe com base em critérios. Foi utilizado também o Support Vector Machine, conhecido como SVM. É um classificador baseado em hiperplano, ou um gráfico cartesiano, que auxilia na separação de classes com base em características, maximizando a margem de diferenciação entre esses pontos. É um modelo que utiliza kernels, ou uma ideia próxima de clusterização, para identificar ali dentro daquele plano quais são os itens que têm maior dimensionalidade para iniciar uma separação ali, a clusterização. Utilizamos também, com base em pesquisas identificadas, o modelo de Naive-Bayes, que é baseado no teorema de Bayes, é uma probabilidade condicional, nesse caso a suposição Naive ingênua, que eu trago uma independência condicional entre essas variáveis preditoras e avalio com base no resultado um modelo preditivo considerando essas probabilidades condicionais, conjunto categórico de modelos.
Em relação às árvores de decisão, são modelos que conseguiram ganhar boas notas nas pesquisas identificadas. Hoje, o mais comum é a floresta aleatória ou random forest, né, que é um modelo de decisão de árvores que vai buscar diferenciar os modelos com base em indicadores, por exemplo, indicador Gini, em diferentes nós de decisão, que constrói múltiplas árvores e, trazendo um pouco de aleatoriedade nesse conjunto de árvores identificada, ele vai identificar ali um padrão ali de classificação. Tem um problema que ele tende a ter um overfitting, via de regra, está identificado no trabalho do Brayman, de 2001. Uma técnica, já que é um avanço dela, seria o Gradient Boosting, que eu trago também essa ideia de modelo geralmente de árvore, nesse ensemble, né, que eu faço uma junção de vários itens, né, e os erros de um modelo são enviados, são na próxima árvore aleatória gerada, ele vai gerar uma função de perda que vai tentar reduzir a função de perda anterior. Então, esse é um modelo que vai tentar ir otimizando e reduzindo esse valor de loss, né, esse valor de perda, valor de erro da função. É um modelo que foi introduzido em 1997. Hoje, o mais comum é o XGBoost, dentro desses modelos de Gradient Boosting. Ele também tem a mesma ideia. Eu vou criar várias árvores onde o meu erro ou loss de uma árvore vai passando para a próxima simulação de árvore. Só que, nesse caso, o Gradient Boosting vai trazer regras de regularização, como o L1 e o L2, o Lacy Ridge, que ajuda a reduzir o overfitting, ajuda a otimizar essa busca pelo gradiente com a menor loss, com menor erro, consequentemente gerando otimizações mais precisas. Tem um modelo um pouco mais atual, que é o Light Gradient Boost Machine, conhecido também como LGBM, que de 2017, pelo Qi et al., que é também um modelo de Gradient Learning, trazido com alta eficiência e escalabilidade. Ele, nessa criação de novas árvores, ele utiliza um critério chamado Leafwise, que otimiza o critério de definição de qual a profundidade dos ramos da minha árvore, né, tornando essa pesquisa um pouco mais inteligente nesse ponto aí. E também auxilia, é uma otimização nesse ponto aí, que auxilia no treinamento, né. Por fim, temos o TabPFN, que é um modelo já recente, 2023, sendo publicado na revista Nature pelo Holman et al. Em 2025. Foi um modelo utilizando transformers para gerar uma pesquisa, um treinamento com vários modelos tabulares. O Transformers hoje é uma das arquiteturas de Deep Learning mais eficientes nessa ideia de identificar um contexto, ter uma memória e trabalhar para seguir com uma classificação ao final, guardando um certo contexto de aprendizado. E esse modelo foi treinado com vários modelos tabulares de classificação, então ele é especializado em classificação de dados tabulares. A única limitação atual dele, atualmente, mas já estão se desenvolvendo versões posteriores, mas a original atual, é que ele só pode trabalhar com até 10.000 registros. Na nossa pesquisa, nós vamos utilizar aproximadamente 3.000 itens de registro, então está dentro do critério definido. Ele vai trazer essa ideia de inferência bayesiana, que já é prevista nesses modelos de transformers, e buscando otimização de hiperparâmetros. Por fim, já falando um pouco mais rápido, que o detalhe realmente vai estar na dissertação, como bases de fraude geralmente são muito desbalanceadas, utilizamos critérios de rebalanceamento. Oversample, eu aumento a quantidade minoritária de itens. Undersample, eu reduzo a quantidade oversample, eu aumento a quantidade minoritária de itens, né? No undersample, eu reduzo a quantidade majoritária de itens, que leva a uma perda de variância do modelo, um possível risco que vai ter, foi destacado pelo Batista et al. Em 2024. O Smolt é uma técnica de rebalanceamento bastante conhecida também, do Chawla e et al. De 2022, é uma técnica de oversample que traz dados sintéticos, considerando critérios de separação euclidiana entre as definições de base no hiperplano, né? E também auxilia na redução de overfitting. E o Adassim também é uma variação ali do Smolt, proposta por He e Garcia em 2009. Ele traz essa ideia de criar também modelos exemplos sintéticos, porém utilizando uma função de densidade ao invés de uma euclidiana, que é o caso do Smolt, mas também é bastante interessante. Regras de regularização e seleção de variáveis. No caso, utilizamos o laço, que vai, ao final, identificar pesos que são mais relevantes em uma função
dos atributos do modelo, né? E, os atributos que são menos importantes, ele iguala esse peso a zero, né? Então, no final, você vai ter os atributos que são mais importantes apenas para o treinamento do modelo, que gera também, para você conhecer, uma economia, né? o, nesse treinamento, né, que foi identificado ali pelo Tishibarani, perdão, em 1996, certo? Vamos utilizar ainda técnicas de hiperparâmetros para melhorar os resultados, como o Grid Search, que é você trazer outros hiperparâmetros e eles serem testados entre si de forma matricial, e o Randomized Search, que traz a mesma ideia também do Grid Search, porém ele traz um componente de aleatoriedade, o que gera uma economia quando você vai fazer esse treinamento, e os resultados alcançados são tão eficientes quanto o Grid Search, né? Conforme identificado ali pelo Bergstra e Bengio em 2012. Ao final, vamos fazer um teste estatístico para a comparação dos modelos. Vamos utilizar o Model Confidence Set de Hansen, Lunden e Nanson de 2011. É um modelo que identifica os conjuntos mais relevantes para a identificação, conjunto de modelos, e compara para identificar quais são, os modelos que apresentam, de acordo com o nível de confiança definido, a melhor performance e estabilidade do modelo. Assim, não adianta um modelo que, quando eu rodo em um formato aqui de dados, funcione bem, mas se eu faço uma cross-validação desse modelo, utilizando dados um pouco diferentes, ele já vai performar mal, né? Então, o Confidence Set vai ajudar a trazer esse nível de confiança para dizer, olha, o conjunto de modelos mais indicado aqui vai ser esses itens aqui, né, para fazer uma implementação posterior deploy. E para explicabilidade vamos utilizar o Shapley Value. O Shapley é um indicador com base na teoria de jogos colaborativos ou cooperativos desenvolvido por Lloyd Shapley, que inclusive foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia. E ele vai ajudar a trazer características de influência desses atributos na resposta do modelo como um todo e para cada item específico. Com isso é possível identificar quais os fatores que mais influenciaram o modelo para determinada predição. Ao final desses itens, já partindo para a conclusão, nós vamos ter um framework para a implementação do modelo de risco, com os dados públicos que vão ser definidos, que vão ser identificados como base de CPF, base de CNPJ, base de posições politicamente expostas, bases de benefícios sociais, doadores políticos, um asterisco, disponíveis até 2023, após até anterior à lei de privacidade, a LGPD, histórico de punições, fornecedores. Vamos fazer o tratamento, de acordo com esses critérios de riscos que identificamos, o pré-processamento desses dados e rebalanceamento, e vamos testar o Feature Selection para identificar quais são as variáveis mais importantes nesse ponto. E vamos fazer o treinamento desses modelos, né, considerando os quatro formatos de rebalanceamento, né? Vou treinar utilizar Logist, SVM, o KNN, que é um de clusterização, Random Forest, Navy Bay, LexGBoost, redes neurais, pelo TabPFN. Métricas de validação, vamos utilizar principalmente como critério de ranqueamento o F2 Score, que é um critério que ele penaliza principalmente os falsos negativos. Por quê? Com os falsos negativos, para uma auditoria, é mais custoso ela deixar passar um fornecedor fraudulento do que tentar do que ter o trabalho de avaliar mais um fornecedor, certo? Ou seja, para uma auditoria, o falso positivo não tem um custo tão dolorido quanto um falso negativo, porque o falso negativo é justamente aquele fornecedor que foi definido como negativo, mas na prática ele era positivo, ele seria um perfil de regularidade. Então, para evitar o nosso risco de auditoria, nós vamos considerar o F2, que vai fazer a média harmônica de vários indicadores como acurácia, precisão, o recall, porém com uma penalização maior para evitar falsos negativos. Em seguida, vamos fazer a identificação e seleção de quais modelos são os mais confiáveis, no conjunto de modelos mais confiáveis, com base no MSC. Aplicaremos a explicabilidade para as predições desse modelo, visando auxiliar os auditores, né, utilizando o Shapley Value, e, ao final, um painel analítico que vai ser fruto desse framework de tomada de decisão, para identificar os critérios de riscos e o score de riscos, para os auditores terem uma consciência de o que ser avaliado. Tá? Alguns itenzinhos aqui dentro dos critérios de riscos que são considerados com base na literatura identificada, empresas que têm menos de um ano, empresas com múltiplas atividades do KNAI, empresas que tiveram doação eleitoral. E o ponto em vermelho vai ser a nossa variável dependente, né? Se a empresa teve punição relacionada à fraude anterior ou não, certo? Fatores como risco sócio doador eleitoral, sócio
inscrito recebendo um benefício social de baixa renda, mas é dono de uma empresa, seria um fator extremamente incomum. Um sócio que está falecido hoje, mas a empresa continua com ele incluso dentro do seu capital social. Funcionário, sócio que seja funcionário público pode ter algum risco provável de corrupção, ou conluio. Então, critério de contratação, se é uma licitação de um valor muito elevado, se é uma dispensa ou inexigibilidade, que a gente comentou, são critérios que têm um menor rito formal legal, empresas com contratações, entre outros. Os resultados preliminares, já rodamos o modelo, conforme os critérios de modelo, forma de treinamento, se é com cross-validation ou não, critérios de rebalanceamento e técnicas de otimização de parâmetros, nós vamos ter aproximadamente 95 variáveis de modelos que foram treinados e avaliados. Trazendo os top 10 modelos hoje, apenas para observarmos, o modelo baseado em Transformers, que até então não foi utilizado em nenhuma outra pesquisa anteriormente, foi o modelo que apresentou o F2 score mais alto, do que é um fator interessantíssimo, né? Também que é uma segunda validação, né? Que olha assim, modelos tabulares utilizando o Deep Learning Transformers também apresentaram um bom resultado nesses modelos relacionados a risco ou fraude, né? Já para o segundo item temos o XGBoost com o rebalanceamento sem rebalanceamento, imbalance, perdão, e utilizando a otimização de randomized search. E outros modelos, né? Resignificant como o Logit, inclusive apareceu também com o rebalanceamento da SIM, entre outros. E os próximos passos agora são apresentar a seleção estatística do melhor modelo, com base nos melhores modelos, com base no modelo Confidence Set, a interpretabilidade com base nos resultados de Shapley e Valley, e o painel analítico, né, do framework, né, que seria já de tomada de decisão, que já seria a entrega voltada ali para o caráter profissional do mestrado de computação aplicada. Agradeço a atenção, qualquer dúvida, tem meu contato também, fico à disposição. Obrigado.